Quando avaliamos uma ação, é essencial ir além dos números mais superficiais para entender o que os fundamentos estão te dizendo. Porém, destrinchar completamente relatórios financeiros toma muito tempo e, mesmo assim, riscos e forças-chave podem acabar passando despercebidas. É justamente nisso que as Pro Tips do Investing Pro podem ajudar. Elas destacam sinais baseados em dados que apontam no que vale você prestar mais atenção sem precisar de uma revisão linha a linha de um relatório. Neste vídeo nós vamos te mostrar como usar esses insights para rapidamente encontrar o que precisa de uma investigação mais profunda, fazer uma pesquisa mais aprofundada nas forças e fraquezas de uma empresa e usar insights como base para uma comparação com concorrentes e setor de atuação. Não saia antes do fim do vídeo para uma sessão bônus no final. Vamos lá! Quando as métricas de uma empresa fogem demais dos padrões do setor ou tendências internas, seja em lucratividade, estrutura de capital, liquidez ou valuation, vale investigar mais a fundo. Mas como achar esses red flags? Em cada perfil de ação no Investing Pro, logo abaixo do resumo da empresa, você encontra um conjunto de insights concisos diferenciados por cor, que nós chamamos de Pro Tips. Destaques em verde, em geral, sinalizam áreas financeiramente positivas. Por exemplo, tem uma pontuação de Piotrowski perfeita de 9, ou é negociada a um índice PL baixo em relação ao crescimento de lucros no curto prazo. Esses são baseados em destaques positivos de valuation, lucratividade ou estrutura financeira. Pontos em vermelho destacam riscos potenciais. No caso de Nvidia, um exemplo é: IFR sugere que a ação está em região de sobrecompra, uma observação técnica que indica uma maior chance de correção no curto prazo. Esses sinais são identificados com base em patamares e padrões pré-definidos. Alguns exemplos são margens EBITDA excepcionalmente altas em relação aos pares, uma queda no índice de cobertura de juros ou múltiplos de valuation que se diferenciam das medianas do setor. Quando identificadas, cada ProTip passa por uma revisão para garantir que ela está clara e é baseada em dados atualizados. Atualizações são feitas após divulgações de balanços e outras mudanças de fundamentos para que as informações reflitam as últimas novidades da companhia e não números datados. Se usadas corretamente, as ProTips funcionam como uma ferramenta direcional. Elas destacam onde as finanças de uma empresa divergem das expectativas ou das normas, áreas que podem requerer uma melhor avaliação. Clique em qualquer ProTip para ser direcionado imediatamente para um maior detalhamento. Vamos conferir a Alphabet, por exemplo. A primeira ProTip, marcada em verde, diz: tem mais caixa do que dívidas. Ao clicar, ela explica as forças de liquidez e destrincha por que isso importa. Essa empresa tem flexibilidade em condições de aperto de crédito e pode reinvestir sem diluir seus ativos. Mas o que vai acontecer agora é onde realmente começa o valor da ferramenta. Você acessa uma comparação lado a lado que mostra como essa mesma métrica, digamos, a relação caixa sobre dívida, se compara com pares diretos e com a média do setor. Isso responde à pergunta: isso é mesmo uma vantagem ou só um número comum na indústria? Ou seja, a Alphabet pode mostrar forte liquidez, mas se isso for comum às outras empresas pares, esse insight tem menos peso. Porém, se for fora do padrão, mesmo para uma Big Tech, vira um insight acionável. Logo acima da tabela de comparação, você vai notar opções marcadas como indústria, grupo industrial e setor. Isso permite ajustar o ponto de referência para ver o desempenho de uma empresa na comparação com diferentes grupos de pares. A opção indústria te dá a comparação mais granular, com empresas operando em linhas de negócio quase idênticas. Grupo industrial amplia levemente para companhias em verticais adjacentes com modelos relacionados. E setor abrange quase tudo, comparando a empresa no contexto mais amplo da categoria, como tecnologia ou saúde. Isso importa porque sinais financeiros não existem no vácuo. Por exemplo, um ROI de 157% para uma companhia pode parecer extraordinário sozinho, mas o seu peso muda dependendo do contexto. Se o ROI médio do setor de tecnologia for só de 22%, esse é um destaque claro. Mas se os pares mais próximos tiverem ROIs próximos de 120%, essa distância diminui e o sinal se torna menos relevante. O ponto não é determinar se um número é alto ou baixo sozinho, mas sim entender se o desempenho é único de forma estrutural ou se está em linha com o padrão do setor.
Vamos avaliar o perfil de Apple como um exemplo prático de como usar as ProTips como meio para uma análise fundamentalista bem estruturada. Se você for ao painel da ação de Apple no Investing Pro, você verá imediatamente dois sinais opostos. Um insight em verde destaca 13 anos seguidos de alta nos dividendos, um raro sinal de disciplina de capital para uma Big Tech. Mas também tem um ponto de atenção: obrigações de curto prazo superam os ativos líquidos. Esse é um risco de liquidez para você validar contra tendências de fluxo de caixa e riscos de refinanciamento. Agora vamos ver uma ProTips mais ampla. Player proeminente no setor de tecnologia de hardware, armazenamento e periféricos. Ao clicar, você vê uma comparação de pares instantânea, focando na escala de receita. A Apple domina na sua categoria, mais de 400 bilhões de dólares em receita anual, comparado aos 65,9 bilhões da Lenovo, os 21,3 bilhões da CDW e 18,4 bi da Asus. Não tem comparação. Mas ao clicar no setor, chegamos a uma camada mais profunda. Não estamos mais comparando a Apple com pares de hardware, mas sim com todo o setor de tecnologia. É aqui que uma nova ProTip positiva aparece. Receita supera 99% das empresas. Essa métrica percentual é crítica. Não só a Apple lidera em receita bruta, como ela supera praticamente todas as empresas de hardware, software, serviços e semicondutores. Se você trocar entre indústrias, grupo industrial e setor, você tem uma lente dinâmica. Você pode ver como a Apple performa em categorias mais específicas, como eletrônicos de consumo, e depois ampliar a faixa para ver se a sua escala e margens se destacam ou estão em linha com o setor. Essa abordagem torna uma pesquisa simples e uma avaliação estruturada dos fundamentos de uma ação. Os usuários podem se aprofundar em dados comparativos, posicionamento de mercado e dominância de modelo de negócio, o que os permite inferir se o prêmio de Apple está totalmente precificado ou se ainda há forças que passaram despercebidas pelo mercado em geral. Para investidores experientes, esses insights podem funcionar como pontos de partida. Eles ajudam a visualizar o mercado mais amplo e depois se aprofundar em empresas com números que fogem do padrão. Cada marcação vermelha ou verde é uma dica para investigar mais a fundo, seja a métrica em si, uma tendência subjacente ou então comparar com pares da indústria. Preste bastante atenção a contradições. Uma empresa gerando fluxo de caixa livre, mas com retorno sobre ativos em queda, pode sinalizar problemas mais profundos. É aqui onde a avaliação se torna bem importante. ProTips não são recomendações, são uma forma de identificar onde uma análise mais atenta pode ser necessária. E para investidores mais experientes, elas são um ótimo ponto de partida que destaca anomalias, pontos de força ou fraqueza e te ajudam a decidir onde focar o seu tempo e esforço. Muito obrigado por assistir.